Hey, bênção de Jesus! É muito bom te ver por aqui. Seja muito bem-vindo ao Morning JC. Meu nome é Elis Ferreira e o tema do vídeo de hoje é muito especial e forte. Como se aproximar de Deus, o ministério da intimidade, do relacionamento, como construir e se aproximar de Deus. Eu vou te dar aqui alguns fundamentos que a Bíblia nos traz, bem como alguns passos para você se aproximar de Deus. Então vem comigo aqui e mergulha nesse assunto. Gente, antes de começar, eu já deixo aqui o convite para você se inscrever no canal e deixar o seu like para acompanhar os conteúdos, e também o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Assim, juntamente comigo, você ajuda a compartilhar o evangelho e ajudar pessoas a se aproximarem de Deus. Então já fica a dica aí, se inscreva e compartilhe. E o nosso versículo de estudo de hoje está lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 8, onde está escrito assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Gente, já deixa eu até falar que esse vídeo foi uma confirmação ontem do Senhor, que já estava aqui no meu coração, queimando, já tinha preparado as ideias do que colocar nesse vídeo há mais de uma semana atrás. E ontem no culto o tema foi exatamente sobre isso, como se aproximar de Deus. Então eu já recebi mais uma confirmação e eu creio que o Espírito Santo vai ministrar algo importante no seu coração. Aqui a palavra diz em Tiago: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de nós. Então existe um relacionamento em que você faz a sua parte em se aproximar e Deus é fiel para cumprir a dele e aproximar-se de você. Então, em um relacionamento, a gente entende que não é algo unilateral, somente Deus vai se aproximar ou somente você vai buscar que nem um doido. Existe algo que Deus convida nós a participarmos, que é, à medida que você o busca, ele também deixa ser encontrado. Então, existe um relacionamento onde ambas as partes atuam constantemente, cultivando este relacionamento. Mas, Elis, eu sei que Deus se aproxima de mim, mas como eu me aproximo de Deus? A palavra de Deus tem alguns fundamentos que são fundamentais para construir este relacionamento com Deus. E eu vou explicá-los agora para você. Fica aqui comigo. O primeiro fundamento... Nossa, gente, explodiu alguma coisa aqui. Meu Deus. Continuemos. O primeiro fundamento para você se aproximar de Deus é ter fé. Sim, a fé é fundamental para se aproximar de Deus. E está escrito lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 8, o seguinte. No versículo 6, gente, pus o óculos aqui, misericórdia aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então está escrito, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Então é preciso ter fé quando você dá esses passos para se aproximar de Deus. O segundo aspecto que é fundamental para nos aproximarmos de Deus é a santidade. É você literalmente tomar posse do que Jesus fez por você na cruz, na remissão e perdão dos teus pecados, e viver uma vida que exiba, que transmita essa nova natureza que você recebeu através de Cristo Jesus. O próprio livro de Tiago, lá no versículo seguinte, no capítulo 4, no versículo 8, diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vós, e continua: pecadores, limpem as suas mãos. O que ele está dizendo com isso? Que nós precisamos ter uma vida que abomina, que se afasta do pecado e que direciona-se à santidade. Uma vida que você mantém longe do pecado é uma vida que você está abraçando o processo de santificação. Tem uma frase que eu gosto bastante do Oswald Chambers que está escrito assim: santificação não é algo que Jesus coloca em mim, é Ele próprio vivendo em mim, a santidade de Jesus fazendo parte de mim e sendo exibida em minha vida. Você toma posse da remissão dos seus pecados, do plano de salvação, do que Jesus fez pela sua vida, e você passa a viver diariamente honrando isso, se afastando do pecado e se aproximando de Deus. Então, automaticamente, quando nós nos afastamos do pecado, quando nós pegamos tudo aquilo que nos conduz ao erro e eliminamos aquilo da nossa vida, nós estamos cultivando um ambiente onde fica mais simples se aproximar de Deus. Terceiro tópico que nós precisamos levar em conta quando se trata de nos aproximarmos de Deus. E isso diz respeito à adoração. A adoração tem um texto que eu gosto muito, está escrito lá em João, no capítulo 4, no versículo 23, que ele diz assim:
No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus está procurando verdadeiros adoradores. E Jesus coloca exatamente nesse contexto em que ele está ali falando com uma mulher samaritana, e Jesus falando com ela, ela diz assim: você é um judeu, não convém que você converse comigo, vocês adoram em Jerusalém, nós em outro lugar. Ela está falando sobre uma cultura de se aproximar de Deus, onde desrespeitava a algo fixo, a um lugar físico onde eles se encontravam para ter esse processo de busca a Deus. E agora Jesus ele traz algo novo. A adoração, a busca por Deus não diz respeito mais simplesmente a um lugar físico, a um templo, a uma sinagoga, mas também a um espírito disposto a adorá-lo em verdade. E isso não precisa ser em qualquer lugar específico. Isso precisa simplesmente fluir do seu coração, ligando diretamente com o trono de Deus. Então a adoração em espírito e em verdade é fundamental para que nós nos aproximemos de Deus. Agora, eu preciso deixar claro para você que você precisa ter em mente que buscar a Deus e se aproximar dele é preciso dedicar tempo para isso. Tempo e também a tua concentração. E existem algumas orientações bíblicas a respeito desses momentos que você pode dedicar a Deus, inclusive em lugares com pessoas as quais estarão unidas no mesmo objetivo. Por exemplo, fiz até a colinha aqui para não esquecer. Onde buscar a Deus? Existe algo que Jesus instituiu logo que ele começou o seu ministério, que foi reunir os 12 discípulos e começar a estabelecer os princípios da igreja. Sim, a igreja é um processo de comunhão onde irmãos unidos como membros de um só corpo estão ali constantemente buscando a presença de Deus. Então, fazer parte de uma igreja também é fundamental para se aproximar de Deus. Eu vou deixar um versículo aqui para você meditar. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 14, que está escrito assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Eu gosto dessa mensagem porque ela trata acerca da comunhão, da união, da diversidade de dons, de ministério e dos próprios irmãos que fazem parte de um só corpo com a finalidade de buscar a Deus e servir ao próximo. Então, sim, se aproximar de Deus também envolve pertencer e ser ativo em uma igreja local. Então, fica a dica para você permanecer na tua igreja local e entender a importância da tua igreja local, como também, se você ainda não tem, rapidamente procure uma. Outro ponto acerca de buscar a Deus que também é fundamental e a própria Bíblia, o próprio Jesus nos instrui, é acerca dos nossos momentos no nosso lar, inclusive no quarto. Lá em Mateus 6,6 diz respeito a esses momentos de busca a Deus, onde está escrito assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em segredo. Então seu pai que vem em segredo o recompensará. Ele está dizendo acerca de momentos que você pode ter com Deus para se aproximar de Deus e para obter o favor, conversar com Deus, ter direcionamento. E isso é você e Deus no seu quarto, no ambiente, no local preparado e dedicado para a sua busca ao Senhor. Então é fundamental para se aproximar de Deus você também ter esse lugar, este momento dedicado simplesmente para você se relacionar com o Espírito Santo e buscar se aproximar do nosso Pai que está no céu. Eu já citei aqui que a adoração é fundamental para nós nos aproximarmos de Deus, mas também ela faz parte de um conjunto que chamamos de disciplinas espirituais, que nós podemos diariamente praticar para construir um relacionamento cada vez mais sólido com o Espírito Santo. Disciplinas espirituais são pequenos hábitos que nós desenvolvemos na nossa vida cristã, na nossa caminhada, a qual nos permite conhecer a Deus, ser edificado e fortalecidos na fé. A oração, a leitura bíblica, o jejum e também, claro, esses momentos de adoração e louvor que nós também cultivamos e convidamos essa presença de Deus em nossas vidas. Dito isso, espero que esse vídeo tenha sido uma bênção na sua vida, para você se aproximar cada vez mais de Deus e ter um relacionamento cada vez mais sólido e compromissado com o Espírito Santo. Me siga também nas redes sociais, me acompanhe por lá, estou sempre postando conteúdo, também os meus devocionais, para você ser ainda mais edificado. E claro, se esse vídeo foi bênção na sua vida, deixe seu like e já compartilha com o irmão que precisa aí dar uma turbinada nesse processo de busca a Deus. Morning JC fica por aqui. Tchau, tchau!